Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje é bem espiritual o negócio, né, gente? A gente vai falar de Moisés. Ah, vocês já assistiram essa minissérie? Se você não assistiu, assista, porque vale muito, muito a pena assistir essa série que se chama Testamento, a história de Moisés. Está disponível na plataforma da Netflix. Antes da gente começar a falar aí dessa minissérie, deixa seu like, aquele joinha, dá o joinha aqui no nosso canal, Tatiana Benites, mas também dá o seu like pra gente na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, onde você estiver, e deixa seus comentários. Você já assistiu essa série? Você não assistiu? Você quer assistir? Talvez você vai querer assistir depois dos nossos comentários e da nossa análise espiritual. Aproveita que você está aí e já segue a gente no canal Tatiana Benites do YouTube e coloca lá o sininho para tocar cada vez que a gente colocar um vídeo novo, porque a gente tem vídeo todos os dias da semana, exceto domingo, por enquanto. Mas a gente sempre tem novidade lá. E também já tem muito filme que a gente já falou aqui, muita série. Depois você pode ir lá buscar. Mas, Damião, conta pra gente um pouco mais sobre Testamento, a história de Moisés. Olá, Tati! Olá, você que nos acompanha aqui no YouTube Tatiana Benites, na Rádio Boa Nova, na TV, uma das maiores emissoras da FEAL. Hoje o filme é a minissérie, né? Testamento, a história de Moisés. Data de lançamento 27 de março de 2024 nos Estados Unidos. Criado por Henry Sarri e Kelly MacPherson, tem 5 horas e 30 minutos de duração em 3 capítulos. Então, mais ou menos ali, 1h30 cada capítulo, mas 5 horas e meia para você maratonar, você assiste toda a minissérie, é um documentário. Esta minissérie documental tem 3 episódios. Conta a vida de Moisés, o nascimento, o resgate em berço no Rio Nilo pela filha do faraó, a educação como príncipe, a indignação pela forma como os hebreus são tratados, a fuga para o deserto, o acolhimento e casamento numa tribo. Mais tarde, podemos acompanhar a evolução de Moisés como agente libertador dos hebreus para ajudar o seu povo escravizado a sair do Egito. E mais, a minissérie tem contribuição de teólogos e historiadores nos ajudando a refletir, Tati. Não, gente, vale muito a pena assistir. Vale muito a pena. Eu fiquei meio que relutante, porque sempre aparecia esse negócio para mim, para eu assistir e tal. Aí eu falava, Moisés, vou assistir Moisés. Vou assistir Moisés. Aí eu falei, vou assistir Moisés. Vou assistir Moisés. Aí assisti o primeiro, eu falei, nossa, que legal, eu gostei muito disso aí. Por quê? Porque eu lembrei de quando eu era pequena, quem me ajudava, né, quem falava para mim sobre religião e tudo mais, era minha avó materna, minha avó Luísa. E daí a minha avó me explicava as coisas e tal, e eu era a única dos netos que prestava atenção, que gostava daquilo. Só que a minha avó, tadinha, ela sofreu comigo um pouco, gente, porque eu fazia tanta pergunta, que ela ficava quase louca comigo. E quando eu comecei a assistir Moisés, esse Testamento, a história de Moisés, essa minissérie, eu lembrei da minha avó. E lembrei das perguntas que eu fazia. E, na verdade, aprendi muita coisa com essa série, porque tinha muita coisa aí que eu não sabia. Mas antes da gente começar a falar, que eu já estou falando demais, roda a nossa vinheta. Agora que a gente já rodou vinheta, que tá todo mundo com pipoquinha na mão, gente, é hora de comer a pipoca, de pensar ali no que Moisés passou. Primeiro,
Não sabia de várias coisas que estavam ali naquela série. Ou não lembrava, sei lá. Não lembrava dessa história aí. Então, para mim, muita coisa foi meio que novidade, né? Primeiro, não sei se eu dou o spoiler aqui ou não. Bom, todo mundo conhece a história de Moisés, menos eu, né? No caso, por exemplo, né? Mas Moisés, ele comete um delito muito grave. Muito grave, né? E ele, mesmo assim, é utilizado como um instrumento de Deus para trazer para nós o testamento, para trazer para nós ali os mandamentos. E aí fiquei pensativa vários dias. Falei, olha só como Deus age na nossa vida. E a gente não se dá conta. Olha só como é que nós deveríamos pensar e não pensamos, né? Porque nós não nos perdoamos. E a gente fala, Deus não vai me perdoar. Deus já perdoou. Quem tem que aprender a se perdoar somos nós mesmos. E isso é muito lindo nessa história. Isso é muito lindo nessa história, porque faz a gente querer se melhorar, pelo menos deveria fazer. E eu tô falando de Moisés, tá, gente? Eu acho interessante porque são muitas reflexões que eu tive ali, principalmente por causa do sentimento dele, né? Do caráter que ele tem ali. Então, a raiva que Moisés tem, porque a gente se identifica com Moisés, porque Moisés é imperfeito. Ele é muito imperfeito, ele é muito parecido com a gente. Comigo, né, gente? Não vou falar para vocês se vocês estão mais perfeitos que eu. Comigo, assim, ele é uma pessoa muito imperfeita. Então, a gente vê, pensando na Tatianice imperfeita, a gente pensa que também tem jeito. Vamos pensar assim, né? Porque na história a gente vê que tem jeito. Então, Moisés, ele era uma pessoa muito imperfeita, ele comete um delito grave e tem algumas frases ali na minissérie que falam, né, tipo, que a raiva dele fez com que ele se perdesse. Então, todas as vezes que ele sente muita raiva e não sabe lidar com esse sentimento, ele se perde na vida. E não é assim com a gente? Não é assim com todos nós? Quando a gente tem raiva, quando a gente tem ódio, a gente se perde na vida. A gente perde a razão, a gente perde a nossa razão e perde tudo o que a gente tá fazendo. Então, a raiva afasta a gente de Deus. A raiva afasta a gente do bom. Então, isso foi uma reflexão que ficou para mim ali, que quando a gente se perde, quando a gente tem raiva. Então, quando a gente sente a raiva, é quando a gente tem que começar a despertar em nós a mudança. Porque se a gente fica na raiva, a gente vai ficar no erro. E vai ficar na distância de Deus. Já filosofei muito, vou chamar o Damião para filosofar agora também. Olha, eu também me senti muito próximo ali de Moisés, porque aquela hora, imperfeito, e olhava lá, gente, ele é imperfeito igual eu. Gente, que bom isso, né? E aí você estava falando da sua avó Luísa, né? Minha mãe é Luísa, eu falei para minha mãe, assiste, está lá na Netflix, Testamento, a história de Moisés, e que também está falando dessa minissérie,
é a FEB, a Federação Espírita Brasileira, que eu vou trazer aqui para você o que é a FEB Cinema, falando de testamento à história de Moisés. Moisés foi o responsável pela primeira revelação. No Monte Sinai, recebeu a lei de Deus, contendo os 10 mandamentos que direcionavam a humanidade nos tempos primitivos, rumo ao aprimoramento da moral, ao qual todos ainda buscamos. O docudrama, Testamento à História de Moisés, apresenta esse arco, começando um pouco antes, a partir das suas falhas, inerente a todos, a expatriação até a posição de liderança recebida por meio da espiritualidade, dividida em 3 partes. Apresenta encenações entrelaçadas por depoimento de historiadores e estudiosos da Bíblia. Kardec apresenta o caráter das revelações, sendo a primeira conduzida por Moisés, assim como as barreiras encontradas por ele para ensinar e guiar o grupo na compreensão da lei de Deus. Na lei mosaica, há 2 partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariavelmente a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Introduz Kardec no capítulo 1, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Em um processo educativo evolutivo, as 3 revelações são apresentadas à humanidade em diferentes estágios. Na primeira, com Moisés estando no mundo primitivo, é preciso a clareza e firmeza nessa fase de aprendizado para agrupar e coordenar um povo. A segunda revelação veio com o Cristo, que nos introduz a lei pelo amor fraternal, abrindo caminho para a terceira revelação, a Consoladora. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação enviada de erros ou sujeita a modificação não pode emanar de Deus. O Cristo e Moisés foram os 2 grandes reveladores que mudaram a face do mundo, e nisso está a prova da sua missão divina. Kardec, a Gênese, caráter da revelação espírita, capítulo 1, item 10. Que possamos aprender cada vez mais, e uma boa série a todos, Tati! Gente, essa série é muito boa, né? Fez até o Daniel falar igual o Ayrton Senna, né? Falou super rápido. Vamos respirar, amigo, respira, recomponha-se, agora é o seu momento. Vamos lá. Isso, olha só o que ele conseguiu explicar aqui para a gente, né? Que Moisés, ele trouxe essa primeira revelação, mas como foi esse caminho para ele conseguir essa primeira revelação, né? Foi um caminho tortuoso, foi um caminho difícil, foi um caminho cheio de provas, com muitas provas e provas muito difíceis. Então, cada vez que a gente pensa em grandes nomes, em pessoas que trouxeram para nós algum alento, e isso eu estou falando de pessoas ou de seres, né, superiores, talvez, também, que já passaram aqui pela Terra. Pessoas que, entre aspas, eram iluminadas, e pessoas não tão iluminadas, mas que fizeram a diferença para a nossa história, para que nós pudéssemos melhorarmos como pessoas. Então, primeiro veio Moisés, depois veio Cristo, Jesus, depois veio Kardec com a terceira revelação, mas entre umas pessoas e outras aí, a gente teve muitas pessoas que vieram também para nos auxiliar nesse caminho, que vieram nos ajudar para que nós, tantos pensadores que vieram, tantas pessoas que vieram praticar o bem, e que talvez a gente não nomeie essas pessoas. Então, vieram períodos que nós tivemos que também vieram para fazer a diferença. E que a gente só fala a primeira, segunda e terceira revelação. Mas não vamos deixar de reconhecer que nós sempre temos entre nós pessoas que são essas missionárias que precisam trazer para nós esse alento. E quantas pessoas boas nós já vimos passando aqui nas nossas gerações, né? Em diversas religiões, em diversas partes do mundo. E cada uma delas
passou por provas muito difíceis na vida. Isso acalenta um pouco o nosso coração, né, gente? Quando a gente acha que a nossa prova é maior que a do outro, quando a nossa prova é muito difícil, que a gente acha que não vai passar daquela prova, né? E dentre todas essas provas, né, que Moisés passou, uma coisa interessante, que também não deixa de ser uma prova, são as conversas que ele tinha com Deus. Ele falava, conversava com Deus. E aí eu trago para vocês uma reflexão, né? Quanto vocês conversam com Deus? Ah, mas não é igual fala lá no filme. Não interessa. Não interessa. Todos nós podemos conversar com Deus. Quanto a gente se abre para Deus, quanto a gente conversa com Deus. Quanto a gente confia em Deus. E isso traz essa reflexão dentro dessa série de Moisés, né? Porque ele conversava diretamente e ele seguia. Dentro da dificuldade que ele estava, mas ele ia lá e fazia. E sem entender o que ele estava fazendo. E sem saber o que ele estava fazendo. Ah, mas tem que fazer tal coisa. Bom, eu não sei para quê, mas eu vou fazer. E era. Né? Aquela cena que todo mundo sabe, essa daí não é spoiler, gente. Isso daí não é spoiler, vou falar. Aquela lá de abrir lá a água, essas daí vocês sabem, né? Vocês sabem que é Moisés, né? Não é Noé, que todo mundo, né? A galera confunde as coisas. Que esse não é Moisés. Quando ele recebeu essa mensagem, ele também não sabia que era aquilo que ia acontecer. Né? Aponta o seu cajado, não sei o quê, mas ele não sabia que ia abrir para todo mundo passar. Então, quanto a gente também está ouvindo essas mensagens? Quanto isso está chegando no nosso coração e a gente está seguindo? Vocês podem chamar de intuição, de anjo da guarda, do que for. Vocês estão seguindo? Eu gostei dessa série porque me trouxe esses tipos de reflexão que eu acho que a gente precisa ter no nosso dia a dia para mudar a nossa concepção e o nosso dia também. Né, Damião? Sim, eu também adorei, né? Porque é aquilo que a gente já vai percebendo, né? Moisés não foi perfeito. Qualquer um que esteja encarnado passa por experiência, quais chamamos de provas e expiações. Moisés, já adulto, matou um egípcio que maltratava um hebreu e fugiu para não ser condenado. Nada disso desvaloriza sua missão, sua biografia na Terra. Moisés deixou a lei universal, que cabe em qualquer tempo, em qualquer país, cultura ou sociedade. Tomemos, por exemplo, roubar é inaceitável em qualquer tempo ou espaço. Deus, em sua inteligência suprema, é nosso amado mestre. Jesus enviaram ao nosso planeta o melhor missionário que tocou os corações de irmãos de várias religiões e nos legou os mandatos que até hoje respeitamos. Moisés, o libertador de seu povo, conduziu-os para a terra prometida, Canaã, e aí a gente vou trazer, né, Tati, para o mundo atual, atualmente a região que forma o quê? A faixa de Gaza e Israel, que ainda hoje está em guerra. Na época foram 40 anos e ainda não aprendemos, Tati. Enquanto ele recebia os 10 anos da manhã, do que o povo respondia aos benefícios com murmúrios e lamentações, Tati. É o que a gente tem para oferecer, que é o que a gente dá no momento. Então, se a gente só tem lamentação, se a gente só tem a raiva, é o que a gente vai dar. Moisés, ele tinha que aprender a domar a sua raiva. E mesmo quando ele recebeu os 10 mandamentos,
Ele estava lá maravilhado. Bastou uma ação para ele perder tudo. Foi um segundo e ele deixou a raiva dominá-lo mais uma vez. Aí, gente, vocês vão ter que assistir até o final, porque isso daí é o final da série, que é sensacional. Mas é o que a gente vai dar. A gente vai dar o que a gente tem. Então, se a gente tem raiva, a gente vai dar a raiva. Se a gente tem amor, a gente vai dar o amor. Né? Eu falei da conversa que Moisés tinha com Deus. Né? Mesmo sem entender as mensagens de Deus, ele ia lá e fazia. Moisés tinha um apoio de uma pessoa que ficou ali do lado dele, e quando ele perdia um pouco da sua fé, essa pessoa levantava a cabeça dele e falava: não, você vai. Não, você não pode cair agora. E essa pessoa era sua esposa. Então, quem é a pessoa que está do nosso lado ali falando: vai, continua, luta. Ah, mas eu não tenho essa pessoa. Então, seja você essa pessoa para você mesmo. Levanta essa cabeça. Porque às vezes a gente se deixa abater porque o outro falou, porque o outro fez. E se fosse assim, Jesus não teria feito nada do que ele fez. Se fosse assim, Kardec não tinha feito nada do que ele fez. Se fosse por ficar ouvindo o que as pessoas tinham a dizer. Porque tudo que elas tinham a dizer era contra eles. Era contra. Né? Então, ele tinha essa esposa ao lado dele, que foi a pessoa que auxiliou ele para conseguir chegar e a fazer o que ele fez. Né? A ter esse contato com Deus ali, pegar os 10 mandamentos e mudar. E até o final da sua vida, ele teve que ficar domando a sua raiva. Não é que depois disso ele se tornou uma pessoa perfeita. Ele não se tornou uma pessoa perfeita. Ele era imperfeito como todos nós. A única coisa é que a gente tem aquele ímpeto de sempre ficar voltando no passado. Ah, mas a Tati, no passado, ela fez tal coisa. Não importa. Agora ela é isso. Agora ela mudou. Mudou. Porque as pessoas, graças a Deus, as pessoas têm a possibilidade de mudar. Então, por que a gente tem que depois ficar sempre metendo o dedo na ferida daquela pessoa, sempre falando do passado dela, né? O passado ficou para trás. Lembra que Chico falava, né? Daqui para frente, né? A gente não pode voltar atrás para fazer, para mudar o nosso passado, mas a gente pode fazer a partir daqui um novo começo. Então a gente sempre é tempo, a gente sempre pode mudar. E uma das coisas que Moisés fez também, né, foi preparar o local para a Terra Prometida, né? Eles tiveram que ficar se preparando por muitos anos para depois sair dali. Eles precisaram se preparar para se tornar pessoas melhores para ir para um outro local. Será que a gente também não está nesse processo, né, Damião? Olha, sabe, esse local que tanto a gente busca, né, Tati? E essas mudanças, aquilo que você estava trazendo, né? Que bom que mudamos, é aquilo que a gente para sempre, né? Que bom que mudamos, quanto é importante mudarmos. E aí a gente para ver também, né? Eu adorei, né, vendo toda essa série, tantas e tantas reflexões, Tati. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui hoje na sessão Pipoca um pouco também sobre o Deus vingativo, né? Porque eu, particularmente, né, eu acredito que Deus é amor. Não, Deus não é vingativo. Aí você vai parar e pensar, mas e as pragas? Ah, tá. Ah, tá. Eu vejo de forma bem simples, tá? Eu queria ouvir a Tati também. Quando são coisas boas, olha, são sinais. Coisas boas são sinais. Quando são coisas ruins, são pragas.
É assim que as coisas são definidas? Para mim, são sinais, gente. São sinais. Sinais que pedem exatamente o que eu estava dizendo, que pedem as nossas mudanças. Somos imperfeitos, sim, sabe? Temos que mudar, sim, sabe? E esses sinais pedem justamente isso, e a série vai mostrando, a minissérie ali vai mostrando a todo tempo mudança, sabe? Você vai pela esquerda, vai pela direita. Não, os sinais estão dizendo que é para ir por aqui. Aí são sinais. Aí quando as coisas são ruins, são pragas, Tatiana? Ui, chamou até de Tatiana, fiquei até com medo agora. Mas, vamos lá, dar a minha opinião. Sempre é Deus, né, gente? Deus sabe o que faz. E o Deus vingativo, que muitas pessoas falam do Deus vingativo, é porque não compreendem a essência da divindade, na minha opinião. Por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus, sim. Todos nós somos filhos de Deus. Até as pessoas ruins. Então, o que é uma pessoa ruim? Né? A gente precisa entender o que é a pessoa ruim. Porque se nós pensamos que todos nós fomos feitos iguais, simples e ignorantes, algumas pessoas nós taxamos de ruins, outras nós taxamos de bons, e que todos nós vamos progredir, e todos nós, aquele que você taxou de ruim, aquele que você taxou de bom, também vai progredir e também será um ser perfeito um dia, então não existe pessoa ruim. E existem pessoas que estão num momento de aprendizado e que estão aprendendo de uma forma diferente, ou seja, mais dura, né, porque elas ainda não conseguiram dominar os seus sentimentos, não conseguiram aprender com os seus erros, e elas provavelmente vão demorar um pouco mais para chegar no estado evolutivo da perfeição, que é onde todos nós vamos chegar, mas ela também vai chegar. Então, quer dizer, Deus criou o demônio. Não, Deus criou tudo. Tudo. O que é o demônio? É a pessoa que você classifica ruim? Então, ele também criou. Né? Então, as nossas provas, que são as pragas, são as coisas ruins e tudo mais, a gente vai ter que passar? Vai! Porque nós mesmos escolhemos passar por essas provas para nos melhorarmos, para evoluirmos. Ai, até bati aqui. Para evoluirmos. E com isso, nós vamos aprendendo. Mas e esse monte de coisa, de provas coletivas, de pragas coletivas, de Covid, por exemplo? Tudo para nós aprendermos. É porque é um Deus ruim? Não. É porque ele nos ama que ele faz isso. E nós, na nossa pequenez, não compreendemos que temos que passar por esse tipo de coisas para evoluir. Porque na nossa pequenez nós ainda somos apegados ao bem material, apegados às pessoas, às situações, aos lugares, e temos medo da perda. Que nós, dentro do Espiritismo, sabemos que essa perda é inexistente, porque nós nos encontramos, nós nos reencontraremos em outros momentos, outros contextos. Mas a gente já está terminando nosso programa. E a gente nem vai poder mais falar sobre isso. Eu já me empolguei aqui, gente. Já tinha coisa para falar mais de umas 3 horas sobre essa minissérie. Que pena, está acabando o tempo aí. Destacamos para você aqui Testamento, a história de Moisés, Tati. É isso, gente. E curte a gente, manda seus comentários, que a gente, na sexta-feira que vem, tá aqui de volta. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.